Olá galera, tudo bem? Sou a professora Yasmin e esse vídeo está sendo gravado para os alunos do 8º ano do Colégio Meta. A atividade da semana está relacionada com a Revolução Industrial. Então, alunos do 8º, por favor, peguem suas apostilas, que teremos algumas atividades ao longo do caminho. Vamos começar? Bom, a Revolução Industrial, na verdade, foi um processo, né? Processo tecnológico, e a máquina a vapor, que a gente está vendo aqui, é uma das estrelas desse processo, né? Então, há muito tempo, na Grécia Antiga, um primeiro protótipo de máquina a vapor foi criado, mas só no século XVI foi que essa ideia de máquina, né, que se movimenta sozinha por uso de uma energia motriz, ela vai se desenvolver. Então, vários protótipos vão ser criados e somente o James Watt, que a gente está vendo aí, vai conseguir desenhar um modelo muito eficiente para ser aplicado na produção fabril. Então, havia uma grande necessidade de a burguesia, né, no caso, acelerar o processo de produção para alimentar a economia deles. Então, quanto mais rápido se produz, maior o lucro. A invenção da máquina a vapor, ela vai revolucionar tanto o processo produtivo como também o sistema de transportes. Um dos primeiros meios de transporte a utilizarem essa máquina a vapor foi o trem, né? A locomotiva a vapor, que foi adaptada por esse rapazinho aí, o Richard, e como qualquer outra máquina a vapor, né, utilizava a madeira ou o carvão mineral como combustível. Isso já dá para dar uma dica de quem foi o primeiro país, né, a se industrializar. A Inglaterra possuía as maiores minas de carvão na época. Então, já temos aí um ponto favorável para a Inglaterra sair na dianteira dessa corrida. A máquina a vapor, ela também vai ser utilizada em embarcações. Essa ideia de colocar a máquina a vapor tanto na embarcação quanto no trem era para acelerar o transporte, né, desses produtos, também favorecendo essa produção. Então, quanto mais rápido produzimos, quanto mais rápido transportamos, mais barato fica o processo. Mais barato fica o produto, mais acessível fica para as pessoas. Então, o que seria a Revolução Industrial? Professora, eu não entendi. Em que consiste a Revolução Industrial? A revolução, ela consiste num conjunto de transformações técnico-científicas que aconteceram a partir do século XVIII, iniciada na Inglaterra, depois se estendeu para outros países como a Alemanha e França, e a sua maior característica é a mudança na forma como se produz. Antes, era tudo feito à mão, era o artesanato que imperava. Em seguida, os artesãos sentiram a necessidade de se organizar, né, e surgiram as manufaturas. Vários artesãos juntos, em galpões, produzindo de forma organizada, utilizando alguns maquinários rudimentares. Esses maquinários, gente, eles não eram movimentados por energia elétrica, nem energia motriz. Eles eram movimentados pelo braço mesmo. Tá? Eram serras, máquinas de costura, teares. Então, precisava de alguém manipulando, senão não funcionava. Tá? E, com a chegada da máquina a vapor, esse processo ele se transformou em uma maquinofatura. Então, a máquina faz a maior parte do serviço. Logo, nós temos aqui na maquinofatura as características principais, como utilização das máquinas, a divisão do trabalho, né? Vão ter aqueles que vão apertar parafusos, outros que vão encaixar coisas. Essa divisão do trabalho, gente, ela é muito importante para a gente entender como a mão de obra vai se tornar descartável. Um operário que só sabe apertar o parafuso, ele é um operário barato, ele é descartável. Então, qualquer vacilo desse operário, ele era demitido, ele ia para a rua. E outro ia ser contratado por salário baixíssimo também. Então, como havia muita gente desempregada, uma oferta muito grande de mão de obra, os salários eles eram ínfimos, diminutos, muito pequenos mesmo. Tá? Outra característica, produção em série. É o que está acontecendo nessa foto aí, né, do Charlie Chaplin. Os produtos, eles são
produzidos em larga escala, em grandes quantidades e de forma fragmentada, pedacinho por pedacinho, para depois montar, né, como um carro, por exemplo. E a dinâmica de tempo de produção. Quanto mais rápido se produz, melhor. Assim, o operário tinha que se virar, né, para conseguir dar conta de toda a sua carga de trabalho. Por que a Inglaterra foi a pioneira? Então, gente, sabemos que a Inglaterra foi a pioneira. Significa o quê? A primeira a se industrializar. Pessoal, a Inglaterra tinha o domínio dos mares. Ou seja, a posição geográfica da Inglaterra é maravilhosa, né? Para isso, é uma ilha. Então, estava perto de todos os países mais importantes da Europa. Podia navegar tranquilamente. O mercantilismo lá estava muito desenvolvido. Os monarcas que vieram anteriormente acumularam muitas riquezas por meio do metalismo e da exploração das colônias, como, por exemplo, as colônias da África e da América. Também haviam muitas minas de ferro e de carvão e o conhecimento científico, né? Muitos cientistas estavam inventando coisas o tempo todo. Então, a Inglaterra tinha faca e o queijo na mão, né, para iniciar esse processo. Os maiores interessados eram os burgueses e a própria coroa, né? O governo e a iniciativa privada, que foram os investidores dessa grande ideia, que acabou se transformando em uma grande revolução. Muitas consequências, principalmente sociais e econômicas, vão marcar a revolução. Então, vamos começar pelas sociais. O trabalho humano vai ser substituído pelo da máquina, ou regrado, né? Ou seja, uma máquina vai substituir a mão de obra de até 20 pessoas, barateando para o dono da fábrica, que não vai precisar ficar pagando 20 salários para 20 pessoas diferentes. O trabalhador tornou-se operador de máquina. Então, ele é totalmente dispensável. O trabalho dele é apertar botão, apertar parafuso, né? O ritmo da vida e do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza, passou a atender às necessidades da produção. Então, as pessoas elas param de viver o tempo natural, né? As suas vidas elas vão ser alteradas pelo ritmo das fábricas. Quanto mais elas trabalham, mais lucro geram para o patrão. O uso em grande quantidade de mão de obra infantil era uma realidade. Muitas crianças órfãs eram abandonadas, né? Muitas pessoas submetiam seus filhos a essas condições para sustentar a família. E o êxodo rural, né, que foi uma consequência da lei de cercamentos, que a gente já estudou. Quais foram os grupos sociais que emergiram, que surgiram? A burguesia, que já tinha surgido antes, né, na Revolução Inglesa, e agora está mais forte do que nunca, porque eles são os donos das fábricas e dos bancos e dos transportes, das ferrovias e tudo mais. O proletário, que nada mais é do que o trabalhador, né, que vivia de salário mínimo e não participava dos lucros e de nada. As consequências econômicas. A gente vai ter o desenvolvimento do capitalismo, né, nada mais de mercantilismo, agora o capitalismo é que toma conta. O aumento da produção das mercadorias em menor tempo. Essas mercadorias elas vão se tornar mais baratas, como eu já expliquei, porque elas gastaram menos recursos para serem produzidas. E, consequentemente, aumenta o lucro e a riqueza dos donos das fábricas. Assim, a gente vai ter uma concentração de riqueza nas mãos de poucos, enquanto que muitos não vão ter nada, apenas o seu mísero salário, que nem era assegurado por lei, tá? Técnicas científicas, gente, muitos avanços, como eu já falei, né, principalmente nos transportes, e também o desenvolvimento de tecnologias ligadas à produção de bens de consumo. Novas máquinas eram inventadas a todo momento, os transportes públicos vão ser também criados, e, enfim, os carros depois, enfim. Consequências negativas, a gente pode destacar aí as consequências ecológicas, né? Que quanto mais produz, mais matéria-prima se gasta, e a matéria-prima vem da natureza, né? Como o carvão, por exemplo, o ferro, e a extração desses recursos causa um desequilíbrio ambiental, né? Causa o desmatamento das florestas de boa parte da Europa, a poluição do ar e dos rios. Também vai gerar muitas doenças, muitos acidentes de trabalho, devido às péssimas condições em que eles se encontravam. As fábricas não tinham condições como temos hoje, tá, gente? Não existiam leis trabalhistas, eles não tinham nenhum tipo de segurança.
Assim, as pessoas que vinham do campo para a cidade, os operários, né, que foram obrigados a deixar o campo devido à lei dos cercamentos, se submeteram aos trabalhos nas fábricas com essas jornadas super longas de 14 a 16 horas. Não tinham férias, não tinham direitos, não tinham segurança, não tinha licença maternidade. O artesanato vai quase desaparecer, porque um produto feito à mão, ele ia demorar muito mais tempo, logo ele sai muito mais caro do que um produto industrializado. Então, esses camponeses que vieram, né, do interior, por causa da lei de cercamento, eles vão começar a lotar as cidades vão ficar super lotadas. E muitos problemas urbanos provenientes disso vão acontecer, como, por exemplo, as doenças, né, a mendicância e a própria criminalidade. Agora, você vai pegar a sua apostila na página 34 e você vai resolver essas duas questõezinhas. Leia com muita atenção, tá? Quais são os impactos dos trabalhos nas fábricas? Por que os empregadores preferiam mulheres e crianças? Dá uma pausa no seu vídeo e vai resolver. Então, vamos voltar aqui. A organização da classe operária. Minha gente, os operários eles vão se unir, vão se rebelar, né? Vão buscar direitos. Vão começar a perceber, afinal, o iluminismo já tinha levado conhecimento para muitas pessoas, pobres, porém esclarecidas, a maioria delas, né? Já tinham acesso à informação, já tinham acesso às enciclopédias. Então, algumas pessoas vão começar a perceber que aquilo ali está errado e vão começar a se organizar, né? As máquinas vão começar a ser culpabilizadas pela situação de miséria e de desemprego. Então, o primeiro movimento operário que vai surgir em 1811 é o movimento ludista, ou movimento quebra-máquinas, né? E o segundo movimento, né, o maior movimento, é o cartista, de 1830, que consiste em mandar cartas para o Congresso, né, para o Parlamento, buscando direitos. Vamos aprofundar um pouquinho o ludismo, né? Ned Ludd foi um dos rapazes, né, que estava participando desse movimento quebra-máquina, um dos primeiros. Eles pegavam picaretas, martelos e simplesmente destruíam as máquinas das fábricas de tecido, que foram as primeiras, né? E esse movimento ele acabou se espalhando por vários países, não só a Inglaterra. Então, esse é considerado o primeiro movimento operário que luta por melhorias nas condições de trabalho e a redução do risco de acidentes, né? Eles também lutavam pela contratação de mais operários, porque era pouquíssima gente para operar as máquinas, então eles acabavam trabalhando muito mais. O movimento cartista, que é o de 1837, né, 38, ele consistia na redação de cartas que eram enviadas ao parlamento. Então, os trabalhadores escreviam as suas reivindicações, como, por exemplo, eles queriam votar, né, eles queriam direito de voto secreto e masculino, tá, gente? Sufrágio universal masculino é o direito de voto, mas, por enquanto, só para os homens, que isso era reivindicado. Também queria que o parlamento realizasse as eleições anuais, ele fosse renovado, os membros do parlamento se renovassem todos os anos. Como o parlamento resistiu, né, não aprovou, sequer considerou as primeiras cartas, várias greves aconteceram, várias manifestações, muita gente foi presa. E, para finalizar essa etapa, né, vamos fazer um resuminho das 3 fases da Revolução Industrial. A primeira fase, assim como as outras, é marcada pelo tipo de tecnologia utilizada, pelo tipo de energia utilizada, digamos assim, que é a máquina a vapor, que foi incluída nas ferrovias, nos barcos e nas filadeiras das fábricas, né? Utilizava carvão como combustível e também metais para sua produção, né? Foi responsável pela transição da manufatura para a maquinofatura. Já a segunda fase, que vai acontecer lá no século XIX, vai ser marcada pela chegada, pela invenção da eletricidade. Agora, o motor, ele não é só motor de carvão, ele também vai funcionar com um novo combustível, que é o petróleo. Esse é um motor de combustão interna, né? E também vão conseguir fundir o aço. O aço ele vai ser mais utilizado do que o ferro agora.
Também vai ser marcado pelo início da tecnologia de comunicação. Ainda bem, né? Porque se não fosse isso, a gente não estava se comunicando agora pela internet. E a terceira fase, que dura até os dias mais recentes, né? Alguns especialistas até consideram que nós já estamos na quarta revolução, é marcada pela biotecnologia, pela nanotecnologia, né? Pelos satélites, os cabos de fibra ótica, pelos celulares e tudo que a gente está utilizando agora nesse momento para se comunicar. Você vai novamente pegar a sua apostila na página 37 e vai resolver essas 3 questões sobre a organização das fábricas, né, e os seus bens de consumo, essa transição da manufatura para a maquinofatura. A segunda questão você vai falar sobre esses movimentos operários, né, a que tipo de situações os movimentos se contrapunham, ou seja, eles estavam lutando contra o quê? E na terceira, quais foram os principais movimentos? Aí você vai falar dos 2 movimentos, né, operários que a gente acabou de estudar, tá bom? E o trabalhinho da semana, que é muito bacana, não reclame, tá? Ele é muito bacana. Você vai assistir um desses 2 filmes que estão aí listados. Oliver Twist, que é um filme que tem 2 versões, tá? Eu quero que você assista a versão mais recente, que é de 2005. Ele é um filme um pouquinho mais difícil de achar. Eu encontrei ele nesses 2 links que vocês estão vendo no YouTube, que é pago, R$2,50, ninguém vai morrer, né? Pelo amor de Deus. E por esse sitezinho piratinha, né? Que às vezes funciona muito bem. Caso você não consiga assistir nenhum dos 2, você pode assistir o filme Tempos Modernos, que é muito mais fácil de achar. Também fala da mesma questão, tá? O primeiro filme, o Oliver Twist, é uma história de um garotinho órfão, né? Então é uma história muito linda, eu gostaria muito que vocês assistissem. E quem gostar de ler, né, existe um livro. Esse filme ele é baseado num livro com o mesmo nome, né, Oliver Twist. E o Tempos Modernos, que todo mundo já ouviu falar, né, tá super disponível. Tá bom, o que você vai fazer depois que você assistir esses filmes? Você vai produzir um relatório, tá? Então esse relatório, ele vai ter que falar da Revolução Industrial e do filme. Os filmes falam da Revolução Industrial, então você vai fazer só um paralelo, tá bom? Eu anotei aqui alguns pontos para te ajudar a fazer o seu relatório. O que você vai escrever no seu relatório? Você vai descrever como era a vida dos operários na fábrica, você vai descrever como eram as fábricas, como que era a condição de trabalho das pessoas, quem que era o beneficiado da história, quem que era explorado, quanto tempo os trabalhadores passavam nas fábricas, se eles tinham tempo para outras coisas, para viver, né? Você vai falar das consequências positivas e negativas da Revolução Industrial e, logicamente, você vai dar o seu toque pessoal, que você vai descrever o que você mais gostou, o que você menos gostou no filme, o que mais te chamou a atenção, o que te deixou mais emocionado, tá? Como é que você vai me mandar esse relatório? Você vai me mandar por e-mail ou na caixa de diálogo lá do Google Classroom, do Google Sala de Aula, né, até o dia 31/3, certo? Se você ainda não entrou no Google Classroom, aqui está o código de acesso, o EEBN3S, tá? Você vai entrar na nossa sala, esse vídeo está disponível nessa plataforma. Também vou deixar o slide sozinho, sem a minha voz, para você poder passar com mais calma. E qualquer orientação que vocês precisarem, pode mandar por lá também, que eu estou sempre visualizando, tá? Então, pessoal, por enquanto é isso. Tenham uma boa semana, se cuidem e estudem. Beijinho.